Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, primeiramente a Deus, por nos ter dado essa oportunidade, e também agradecer a vida do nosso pastor Lucas, que nos confiou essa missão. Gostaria de falar para os irmãos que é bem verdade que com 23 anos eu tenho vivido coisas grandes da parte do céu. E quando o pastor disse que eu teria essa oportunidade de dar o ensino da palavra, para mim foi muito desafiador, porque pregar é uma coisa e ensinar é outra, mas até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra a qual eu vou trazer hoje, ela se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Se o Du puder ajudar colocando lá. Colocou? Vamos lá então. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto, porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo esquece como era. Irmãos, o ensino a qual Deus me deu hoje, tem como tema como ser um praticante da palavra de Deus. Essa semana que passou, eu juntamente a toda a juventude, nós fizemos uma campanha de oração no monte. E no término dessa campanha, Deus me deu essa palavra. E lá no monte, Ele me levou a dizer de que nada adiantaria todo o esforço se nós não fôssemos praticantes desta palavra. E quando o pastor disse que eu iria trazer o estudo, essa palavra ainda queimava o meu coração, e eu entendi que eu deveria me aprofundar mais nela e passar para toda a igreja como ser um praticante desta palavra. Este versículo que acabamos de ler, de certa forma ele nos remete, irmãos, a uma repreensão, ou até mesmo um certo confronto, de que nada adianta sermos somente ouvintes dessa palavra e não praticantes. Nada adianta esta palavra de Deus ser pregada e não ser vivida. De nada adianta nós estarmos sentados aqui e não estar dispostos a fazer a obra daquele que nos chamou. E neste momento, eu consegui identificar algumas lições dentro deste versículo, alguns tópicos. No versículo 23 e 24, a Bíblia nos diz: porque se alguém é ouvidor da palavra e não obrador, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se considerou a si mesmo, e foi-se logo algo que esqueceu de tal forma. Ou seja, quem é ouvinte não tem a identidade. Que identidade é essa, irmão Mateus? Identidade de um cristão. Quem decidiu ser ouvinte não tem a identidade de um cristão. E é sobre isso que vamos falar. É necessário entendermos, irmãos, que para ser praticantes dessa palavra, precisamos ter uma preparação. É necessário nos prepararmos para entender. Neste momento eu gostaria que o Du colocasse aqui Tiago 1,19. Tiago 1,19 vai dizer: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em Tiago 1,19, há 3 coisas que nós devemos ter cuidado, que nós devemos analisar com exatidão aqui. Nós temos que estar prontos para ouvir a palavra, temos que ser tardios para falar e tardios para irar-se.
pronto para ouvir. E eu começo aqui a mensagem, irmãos. Nós temos que estar prontos para ouvir e entender que a mensagem de Deus, independente se nos agrade ou não, ela sempre terá um endereço certo para as nossas vidas. Nós temos que entender e estar preparados a ouvir repreensão dos nossos líderes, repreensão dos nossos pastores, repreensão de conselheiros e mentores. Nós temos que estar prontos a ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, vivemos em dias que quando a palavra de Deus é prosperidade, quando a palavra de Deus é que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, é glória a Deus e aleluia. Mas quando somos confrontados por uma palavra como esta, que temos que ser praticantes da palavra, nós não ouvimos glória na igreja. Mas eu quero crer que aqui tem irmãos nessa noite que estão com o coração disposto a ser praticante dessa palavra. Se a palavra for vitória, é glória a Deus e aleluia. Mas se a palavra for repreensão, é glória a Deus e aleluia. Se a palavra for Deus vai te dar, vai dar certo, é glória a Deus e aleluia. Só que se a palavra for arrependa-te dos teus pecados, conserta porque Jesus está voltando, é glória a Deus e aleluia. Nós temos que estar prontos a ouvir a palavra de Deus, pois só assim vamos criar a nossa identidade como um cristão. E o maior testemunho a qual possamos dar para as pessoas que ainda não conhecem essa palavra, é a forma que somos, é a forma que nos portamos mediante aos lugares. E nós temos sim que estar prontos a ouvir, sendo repreensão ou não, temos que estar prontos a ouvir, sendo bênçãos da parte do Senhor ou não, Deus nos chamou para ouvir a palavra dEle. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda para nos agradar, nós somos transformados por ela para se achegar a Deus, e aí está a diferença de quem ouve esta palavra. Em Tiago, ainda vai nos dizer que temos que ser tardios para falar, temos que ser cautelosos com aquilo que sai da nossa boca, temos que tomar cuidado com as palavras proferidas aos nossos próximos. E aqui neste momento, para tratar esse tópico, tardios para falar, eu gostaria que o Du abrisse em Mateus 15, 11. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Tem pessoas, irmãos, que não estão recebendo coisas da parte dos céus, porque o que sai da sua boca só está contaminando o seu próximo. E essa noite, esta palavra, realmente ela é de confronto. E eu lhe faço uma pergunta: o que tem saído da sua boca? Você tem falado palavras a qual tem agradado ao seu próximo, a qual tem achegado o seu próximo a ti, aos caminhos do Senhor? Ou as palavras que têm saído da sua boca está contaminando estas pessoas? Irmãos, quando paramos para analisar esse contexto de Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai dela, nós temos que pôr a mão na consciência e começar a mudar algumas atitudes, porque é bem verdade no meio em que vivemos, que às vezes participamos de algumas rodas aí com comentários desnecessários. Tem pessoas que já não vêm mais para a igreja para cultuar e receber a palavra, receber a sua parte daquilo do que Deus tem para ele. Tem pessoas que vêm para a igreja para ver quem vai cantar, para ver quem vai pregar, para ver se vai ter movimento, e esqueceu o sentido do culto verdadeiro a Deus, que é para adorar aquele que vive e reina, que morreu na cruz do Calvário para nos dar direito de salvação.
Temos que ser tardios para falar, irmãos. Temos que ter cuidado com as coisas a qual falamos, de que forma nós falamos. E aqui também eu coloquei uma ressalva em Provérbios 18, 21, a parte A. Provérbio 18, 21, a parte A. A Bíblia nos diz assim, irmãos: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Só essa primeira parte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua aqui traz a ideia daquilo que falamos, ou seja, a sua palavra ela tem poder de vida, mas ela também tem poder de morte. O que você, como um cristão, como um preservador da palavra de Deus na sua vida, tem a identidade, o que você tem falado? Tem gerado vida aos seus irmãos ou tem causado morte? Porque a Bíblia é bem clara em nos dizer que a língua ela tem o poder sobre a morte, sobre a vida, mas ela também tem o poder sobre a morte. Então tenha cuidado, irmãos, quando você for falar com pessoas, porque pessoas são limitadas. Às vezes você entende de um jeito, a outra pessoa já não entende dessa mesma forma. Então nós temos que ser tardios para falar. Também, Tiago ainda vai dizer que nós temos que ser tardios em se irar. A ira, temos que ter cuidado no momento de ira. E é bem verdade que às vezes, no momento de ira, tomamos algumas decisões e falamos algumas coisas que não são tão agradáveis aos olhos de Deus e também não são condizentes a uma pessoa que se diz ter uma identidade. Glória a Deus, aleluia. A ira, irmão, como eu estava dizendo, é bem verdade que no momento de ira, falamos algumas coisas ou tomamos algumas atitudes a qual não são condizentes com a identidade de um cristão. E eu quero crer que nesta noite aqui, todos que estão ouvindo essa palavra, anseiam ter a identidade de um cristão. Quem anseia ter a identidade de um cristão, preservar a palavra, tem que ser tardio, tem que evitar a ira. E aqui eu gostaria que o Du colocasse Salmos 37:8. Salmos 37:8, que vai falar sobre a ira. E a Bíblia nos diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Irmãos, eu, para a glória de Deus, no mês que vem, dia 9, eu faço 1 ano de casado. E nesse 1 ano de casado eu já pude perceber que tem momentos que o casal dá uns choques, né? Temos que ser cuidadosos, porque nesses momentos, estou usando aqui o meu casamento de exemplo, mas eu sei também que tem esses choques nos serviços, nas faculdades, e esses momentos podem nos causar ira, mas alguma atitude tomada mediante essa ira, pode nos causar coisas que nós não conseguimos reverter. Então eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite, você que é um praticante da palavra, você que tem no seu coração de ter a identidade de Cristo em você, esteja disposto a ouvir a mensagem, independente de qual seja. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca, e tome cuidado com a atitude que você vai tomar no seu momento de ira, pois pode causar danos irreversíveis. Segundo tópico, irmãos, de Tiago, nós temos que preparar o nosso coração para recepcionar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele quer fazer morada. A palavra de Deus, quando ela é proferida do altar, ela tem endereço certo, mas esse endereço certo, essa palavra só vai atingir o endereço certo se o coração
estiver disposto a receber essa palavra. Então, o segundo tópico da minha mensagem é a recepção adequada da palavra de Deus. E agora eu vou ler Tiago 1, 21. Livro de Tiago, capítulo 1, 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra que sai do altar, se ela for enxertada no seu coração, ela tem poder de salvar a sua alma. É necessário entender que se tiver endereço certo, se o coração estiver limpo para recepcionar essa palavra, ela tem poder de mudar, ela tem poder de curar, ela tem poder de virar chave, mudar cativeiro, mudar qualquer situação, porque o seu coração, ele está disposto a receber essa palavra. Uma igreja que bloqueia a recepção da palavra, automaticamente, ela bloqueia o mover do Espírito Santo de Deus, de agir. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus não fez na sua vida ainda, porque o seu coração, ele não está totalmente receptivo à palavra que sai deste altar. E eu quero lhe dizer essa noite, bloqueando, se você não está disposto a receber essa palavra, não bloqueia somente o agir do Espírito Santo, bloqueia também a comunhão entre os irmãos, começa a bloquear também o desejo na sua vida de fazer a obra a qual Deus te chamou. Então, por isso, irmãos, que é imprescindível nos prepararmos para receber essa palavra. Como, irmão Mateus, nos preparamos? Como preparamos o nosso coração para receber essa palavra a qual o Senhor está pregando? Como que nós vamos fazer isso? E eu vou lhe dizer, no livro de Tiago, ele nos diz que temos que se livrar de toda sujeira imoral. A palavra de Deus, para entrar nos nossos corações, os nossos corações não podem ter algumas imoralidades. E a Bíblia nos diz em Tiago 4:8, ela nos diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. E é aquilo que eu disse, irmãos, às vezes para praticarmos a palavra de Deus, nós temos que tomar algumas decisões, e temos que decidir se aproximar cada vez mais de Deus. Deus não quer que você apenas venha no culto de terça-feira, no culto de sexta-feira e no culto de domingo. Deus espera muito mais de você. Ele quer um relacionamento profundo com você. Ele quer te levar a coisas maiores da parte dos céus para a sua vida. Tiago 4:8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Lavem as suas mãos, vocês pecadores, e purifiquem os vossos corações, vocês de mente dobre. A palavra purificar, irmãos, traz a ideia de limpeza. A palavra de Deus, ela não tem endereço certo, ela não vai chegar no nosso coração, se o nosso coração não estiver limpo. Limpo do que, irmão Mateus? Limpo de pecados. Somos pecadores de natureza, irmãos, isso é fato. Só que temos que decidir que no nosso coração a mentira já não pode mais habitar. Temos que decidir, irmão, que no nosso coração o disse-me-disse já não pode mais habitar. E agora eu quero que o Du abra para nós 1 Pedro 2:1. E nós estamos indo de Bíblia aqui, irmãos. Aquilo que nós temos que deixar, aquilo que nós temos que tirar do nosso coração, para a palavra de Deus ter o endereço certo. 1 Pedro 2:1, a Bíblia nos diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas as murmurações.
Aqui eu não preciso dizer muita coisa, porque a Bíblia já disse. Se você quer ter um coração a qual o Espírito Santo de Deus vai habitar nele, mediante a palavra, você tem que deixar de lado toda a malícia que tem no seu coração, todo o desejo de maracutaia, de engano, todo fingimento, todas as invejas, e tem que parar de murmurar, porque alguém que tem a identidade de um cristão é grato. É grato porque ele não precisa fazer mais nada por mim e por você. Ele já fez na cruz do Calvário, entregou a sua vida e levou todos os meus pecados e os seus pecados, e por isso que nós estamos aqui, engrandecendo e adorando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. A palavra de Deus, irmãos, ela só terá efeito na nossa vida se ela for de encontro a um coração quebrantado pelo Espírito Santo. E nós temos que entender isso. Nós temos apenas duas opções, irmãos: ou resistimos o poder transformador da palavra, ou reconhecemos humildemente que precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de se achegar a Deus. Só temos essas duas opções, pois sendo praticantes da palavra, nós entendemos que temos que estar dispostos a ouvir, ter cuidado naquilo que falamos, ter cuidado no momento de ira, e limpar o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nós. E o terceiro tópico, e aqui eu já estou encerrando a mensagem, para sermos praticantes da palavra, temos que agir de acordo com ela. Temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Porque é fácil, irmãos, alguém dedicar 3, 4 dias da sua vida, preparar uma mensagem, vir aqui, passar para toda a igreja. É fácil alguém se esforçar, estar empenhado em uma campanha de 5 dias seguidos. O difícil mesmo é viver a palavra de Deus, é praticar essa palavra, porque nós cremos de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, na palavra de Deus, que é somente ela que nos conduz no caminho da salvação, é somente ela que nos justifica, é somente ela que nos cura, é somente ela que tem o poder transformador de mudar qualquer cenário. Então entendemos que para ser praticantes dessa palavra, nós temos que agir de acordo com a mesma. E para entendermos isso, eu gostaria que o Du colocasse no telão Hebreus capítulo 4, versículo 12. Temos que agir de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do seu coração. Entendemos nesse versículo, irmãos, que não adianta apenas ser praticante da palavra, ter identidade de um cristão, e a intenção do seu coração ser contrária a esta palavra, porque eu não conheço a intenção do seu coração, mas aquele que morreu por mim e por você, ele sabe de todas as coisas, e a Bíblia nos diz que esta palavra, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos dos nossos corações. E eu gostaria de encerrar esse estudo a qual Deus me deu, dizendo que a palavra de Deus, ela tem poder de transformar todas as coisas. A partir do momento em que nós decidirmos ser praticantes da palavra, possuir o caráter de Cristo verdadeiramente nas nossas vidas, nós vamos ver o manifestar do céu sobre as nossas vidas de forma transformadora.
de forma a qual vai transformar aquilo que para você não tem mais jeito. Essa palavra ela é capaz de transformar aquilo que aos olhos humanos já não tem mais expectativa nenhuma. Ela pode dar vida à morte. Ela pode trazer cura àquilo que aos olhos dos homens já não tem mais cura. Esta palavra, irmãos, não é a palavra que sai agora da minha boca, não é a palavra que é pregada aqui de domingo pela boca do nosso pastor Lucas ou dos demais obreiros. Essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz que a Bíblia nos diz. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que ser um praticante da palavra de Deus nada mais é que reconhecermos que essa palavra ela nos transforma. Essa palavra ela tem poder de mudar os nossos pensamentos. Ela nos conduz a atitudes e ações mediante as vontades do coração de Deus. E ela molda a nossa maneira de falar. Porque o crente não fala de qualquer jeito. O crente não anda de qualquer jeito. O crente ele não pode ser igual a todos. Aonde ele chegar, ele tem que resplandecer a face de Cristo. Resplandecer a face de Cristo como, irmão Mateus? Através do seu modo de falar, do seu modo de ser, do seu modo de agir, do seu modo de se portar. E não podemos apenas ficar com essa palavra aqui, temos que levar essa palavra adiante. E eu digo isso com temor. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida. E qual que é o intuito de estarmos aqui como igreja nesta noite? De estarmos em comunhão, aprender dessa palavra e levar adiante. Porque de nada adianta aprendermos e ficar entre quatro paredes, pois nós já temos ciência e já conhecemos o poder dessa palavra, mas tem pessoas que muitas das vezes ainda não sabem, tem pessoas que talvez até conheceu, só que por uma falha própria, por não ter a identidade de Cristo, deixou de acreditar que ela ainda salva, cura e liberta. E foi isso que Deus me deu, pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E novamente eu queria dizer que coisas, assim como Deus tem feito coisas grandes da parte do céu sobre a minha vida, Ele também pode fazer, e eu creio que Ele já está fazendo sobre a sua vida. Que possamos ser praticantes da palavra de Deus e adquirir a identidade de um cristão verdadeiro. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.